Muito bom dia, sejam muito bem-vindos a esta lição da Escola Bíblica da Igreja Batista das Caldas da Rainha. Esta é a nona lição de Lucas, nós temos estado a estudar o Evangelho de Lucas, esta já é a nona lição sobre o relato do Evangelho escrito por Lucas e hoje nós vamos estudar o que está escrito no capítulo 5. Na última lição, nós, no capítulo 4, estudámos sobre o encontro de Jesus com os seus conterrâneos em Nazaré. Quando ele, na sinagoga de Nazaré, ele leu o texto do profeta Isaías e disse aos seus conterrâneos que aquilo que eles tinham acabado de ler, a profecia de Isaías, se tinha consumado e tinha sido concretizada à frente dos seus olhos naquele momento. Isso não deu bons resultados, porque o que sabemos no coração daqueles homens, porque o que sabemos é que eles quiseram matá-lo. Agora vimos o capítulo 5 e vamos encontrar Jesus já em Cafarnaum, já depois de Nazaré, e vamos ver que o povo de Cafarnaum tem uma atitude totalmente diferente do povo de Nazaré. Ele aqui, em Cafarnaum, ele expulsou demónios, ele fez curas, ele fez vários milagres, e a multidão seguia-o, não só para ouvir a sua palavra, mas para também ver os milagres e, quem sabe, até ser beneficiada com esses milagres. É também aqui em Cafarnaum que ele começa a chamar aqueles que mais tarde viriam ser chamados como, ou conhecidos como os seus discípulos, os 12, que mais tarde constituíram o grupo dos 12 discípulos. Obviamente que estes homens na altura não o sabiam, mas eles iam entrar numa formação intensiva de 3 anos. 3 anos muito intensivos, muito exigentes, em que eles iriam ser preparados para não só seguir Jesus, mas para continuar a sua obra e para replicar a sua obra e para partilhar a sua mensagem um dia depois que Jesus viesse a voltar para o céu, como aconteceu. Nenhum destes homens era perfeito. Nenhum deles era puro ou era santo no sentido que nós encontramos no Novo e até no Velho Testamento, de sem pecado, não é? No entanto, eles foram chamados por Jesus para serem não só seus seguidores, mas para serem também seus servos e para fazerem a sua obra. E a verdade é que nós vamos ver que estes homens estiveram dispostos a deixar a sua zona de conforto, tudo aquilo que eles sabiam, tudo aquilo que eles conheciam, por causa do desafio que Jesus lhe mandou. Nós vamos ver a chamada dos primeiros discípulos, que eram pescadores. Vamos ver também a chamada de Levi, também conhecido por Mateus, que era um cobrador de impostos. E para isso nós vamos estudar então Lucas 5, desde o versículo 4 até ao versículo 32. E vamos dividir este texto em 3 partes, como é normal. Primeira parte, primeira secção, desde o versículo 4 até ao versículo 11. A segunda secção, desde o versículo 27 até ao versículo 28. E a terceira secção, desde o versículo 29 até ao versículo 32. Para terminar, nós vamos terminar com uma aplicação pessoal e com um desafio pessoal. Antes de começarmos, nós vamos pedir a bênção de Deus para este momento, pedir a Deus que nos ilumine, que nos mostre aquilo que é preciso aprender e que nos ajude a pôr em prática na nossa vida aquilo que Ele acha que é preciso nós aprendermos. Vamos orar. Senhor Deus, nós reconhecemos a Tua autoridade sobre as nossas vidas. Nós sabemos que, apesar de seres o Senhor das nossas vidas, muitas vezes nós agimos como se fôssemos nós os senhores das nossas vidas. Perdoa-nos por isso. Perdoa-nos, ó Deus, as vezes em que nós agimos de maneira diferente das Tuas expectativas e das Tuas ordens e da Tua lei. Ensina-nos, Senhor, agora, neste momento, aquilo que Tu nos queres mostrar para nós podermos mudar nas nossas vidas e para nós podermos viver vidas que vão de encontro àquilo que Tu queres, àquilo que Tu esperas de nós. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, como nós dissemos, nós vamos ler desde o versículo 4 do capítulo 5, desde o versículo 4 até ao versículo 11, e vamos estar a ler a tradução, vamos estar a utilizar a tradução Almeida 21, editada pelas edições Vida Nova. Diz assim então o texto bíblico. Quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago, lancem as vossas redes para a pesca. E Simão disse: Mestre, nós trabalhámos a noite toda e nada pescámos, mas
por causa da tua palavra, lançaremos as redes. E feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixe. Tantos peixes que as redes começavam a romper-se. Então acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E estes foram e encheram os 2 barcos, tanto que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus e dizia: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Pois com esta pesca que eles tinham feito, a admiração tinha tomado conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não temas, Simão. De agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e seguiram-no. Um texto sebejamente conhecido. Nós já lemos, já ouvimos este texto, já estudámos este texto, já ouvimos de certeza pregações sobre este texto, já ouvimos lições de escola dominical sobre este texto. Então, o que é que este texto tem de novo hoje para nós e o que é que nós podemos aprender sobre este texto? Várias coisas. Primeiro, Jesus estava a pregar a partir do barco de Simão. Porquê? Porque em Cafarnaum as multidões seguiam Jesus, eles andavam atrás de Jesus para ver os milagres, para beneficiar dos milagres, para ouvir a mensagem de Jesus. E então Jesus transformou aquele lago num auditório ao ar livre. Ele entrou para o barco de Simão, pediu para afastar um pouco da margem e a partir do barco ele falava para a multidão que estava na margem do lago. Depois de acabar de falar para a multidão, ele falou com Simão e disse: Simão, leva o barco mais para dentro do lago, mais para a zona mais funda. E Simão, percebeu exatamente aquilo que Jesus estava a dizer. Ele queria, ou estava a dizer-lhes, para eles irem pescar. Porque era na zona mais funda onde haveria mais peixe. Agora é interessante vermos que aqueles homens sabiam pescar com redes. Eles eram pescadores, aliás, era a profissão deles. Diz-nos o texto que Simão tinha 2 sócios, inclusive. Ele era um empresário na área da pesca e tinha 2 sócios, que eram os filhos de Zebedeu, Tiago e João, que trabalhavam com ele nesta empresa de pesca. E é interessante ver que aqueles eram os homens a quem, quando alguém tinha dúvida sobre pesca, era com eles que iria falar. Mas Jesus fala para eles com uma autoridade a toda a prova. E eles reconhecem essa autoridade de Jesus. Eles reconhecem que aquilo que Jesus está a dizer, mesmo indo contra as suas experiências, contra as suas expectativas, contra tudo aquilo que eles sabiam, deveria ser obedecido. E eles obedeceram. Normalmente estes pescadores trabalhavam à noite. Porquê? Porque era a altura em que os peixes vinham mais à superfície para se alimentar, em que os peixes saíam dos seus esconderijos e a altura em que havia menos confusão, menos barulho, menos pessoas, menos barcos a circular no lago e por isso seria mais fácil apanhar peixe. A verdade é que aqueles homens tinham estado a trabalhar desde que o sol se tinha posto até aquela manhã e não tinham apanhado rigorosamente nada. Uma noite inteira de trabalho difícil, árduo, duro, e não tinham apanhado rigorosamente nada. E agora Jesus estava a dizer-lhes para eles irem pescar, precisamente à pior hora do dia, à hora que nenhum pescador se faria à água para ir pescar, porque as hipóteses de apanhar peixe seriam mínimas. Ainda assim, eles aceitaram a autoridade de Jesus e foram pescar. E diz-nos o texto que eles tiveram uma experiência não só inacreditável, inexplicável, como também inesquecível. Porque, apesar de durante a noite as redes terem descido e subido N vezes e terem descido vazias e subido vazias, a verdade é que daquela vez as redes subiam com tanto peixe que o peso que o peixe fazia na rede quase obrigava a rede a romper-se. E por isso eles tiveram que pedir ajuda a outro barco, ao barco onde estavam os sócios de Pedro, de Simão Pedro, os tais filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mesmo com a ajuda do outro barco, o texto diz que encheram ambos os barcos de tal maneira que quase os 2 se afundavam, quase iam a pique. Se houvesse alguma dúvida sobre a autoridade de Jesus no coração daqueles homens, esta experiência fez com que essa dúvida desaparecesse. Eles perceberam efetivamente que
aquele Jesus que estava ali, aquela pessoa que estava ali à frente deles, não era uma pessoa igual a eles. Não era um outro. Não era mais um. E por isso eles tiveram uma reação muito particular. E vamos ver a reação de Pedro. Pedro mostrou a sua reação, ou manifestou esta sua reação de duas maneiras, ou em três pontos extraordinários. O primeiro ponto é que ele pôs de joelhos, ajoelhou-se aos pés de Jesus. O texto diz que ele prostrou-se aos pés de Jesus. Isto era um sinal de humilhação própria e de reconhecimento do poder, do valor e da autoridade da pessoa à frente da qual nós nos ajoelhávamos. Depois, no versículo 5, Jesus deixa de tratar Pedro deixa de tratar Jesus como mestre, como professor, como ensinador e passa a tratá-lo por Senhor, aquele que tem a autoridade, aquele que tem o poder. E depois ele diz: afasta-te de mim porque sou pecador. Ou seja, ele percebeu que naquele mestre, que era mais que um mestre, mais que um professor, porque mestres havia muitos lá naquela região, os mestres da lei, os doutores da lei, os que ensinavam a lei, ele percebeu que aquele mestre era mais que um mestre, era o Senhor. E era algo divino. E por isso algo santo. E por isso ele diz: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E ele sabia que algo santo, algo divino, só podia ser de Deus. E ser de Deus, sendo de Deus, como Deus era santo, ele, sendo pecador, não podia ter comunhão com esse santo. E por isso o santo teria que se afastar daquele que era pecador. E esta experiência foi marcante não só para Simão, mas também, lá está, para os outros que estavam ali com ele, para os filhos de Zebedeu. O texto diz-nos que a admiração tomou conta dele e de todos aqueles que o acompanhavam. E é fantástico ver a resposta de Jesus, porque eles ficaram amedrontados. Lembramos que até outros profetas que tiveram experiências com enviados de Deus temeram pela sua morte, não é? Pensavam que iam morrer. E quando Pedro percebe que Jesus está ali, que ele é um ser divino, é um ser santo, e diz: afasta-te de mim porque eu sou pecador, percebemos que ele terá ficado cheio de medo e terá pensado também que ele também ia morrer. A verdade é que Jesus lhe responde: não temas, não tenhas medo, não tenhas problemas. Isto não é importante. A partir daquele momento, por muito boa que fosse a empresa deles, por muito bons resultados que tivesse a empresa deles, por muito bons pescadores que eles fossem e por muito bons lucros que pudessem ter com aquele peixe que tinham acabado de pescar agora ali, o foco de Lucas está na chamada para eles serem pescadores de homens. A partir daquele momento eles iriam ter uma nova vocação. Continuar com sendo pescador, mas não pescador daquele peixe que estavam habituados a pescar. Não pescador daquele peixe que eles conheciam tão bem. Eles iriam passar a ser pescadores de homens. A grande pesca que eles tinham feito, por muito extraordinária que fosse, não se poderia comparar àquilo que eles iam passar a fazer. Aí sim ia ser extraordinário e aí sim ia ser maravilhoso. E depois nós vimos a reação de Simão e dos seus companheiros quando eles chegaram à terra. Diz-nos que eles levaram os barcos para a terra e deixaram tudo e o seguiram. Vejam quão impactante foi aquela experiência na vida daqueles homens. Eles não precisaram de ouvir mais nada. Não precisaram de fazer mais perguntas. Eles ouviram o desafio de Jesus: leva o barco para a zona mais funda. E levaram. Tiveram aquela experiência da pesca maravilhosa. Ouviram as palavras de Jesus: não temas. De hoje em diante serás pescador de homens. E eles seguiram. Não precisaram de nenhum contrato assinado, não precisaram de nenhuma proposta, de nenhum esclarecimento, não precisaram de pensar, de responder mais tarde. Deixando tudo, o seguiram. Muitas vezes estes discípulos, nós pensamos nestes pescadores como sendo pobres pescadores, mas a verdade é que eles tinham sócios. Eles eram sócios. Tiago e João eram sócios de Pedro. Diz-nos em Marcos, portanto, e diz-nos também em Mateus. Portanto,
a situação financeira deles não era propriamente a mais baixa e não era propriamente má. Eles não eram muito considerados na hierarquia social, porque eram simples pescadores, mas tinham uma empresa, tinham barcos, não trabalhavam para outros, eles eram empresários. E ainda assim eles deixaram tudo e seguiram. Era mais rentável seguir aquele mestre, aquele senhor, do que tudo aquilo que eles tinham deixado para trás. Então, apesar de eles serem empresários, de eles serem pessoas talvez até nós podemos considerar de sucesso, eles ficaram convencidos que sacrificar tudo, deixar tudo aquilo para trás, era um preço justo a pagar para seguir Jesus e para estar com Jesus. E por isso eles foram. Resumindo aquilo que nós aprendemos aqui nestes versículos, Jesus, quando desafiou aqueles pescadores, ele não lhes disse tudo. Ele não disse tudo aquilo que poderia ter a ver com o que ia acontecer a seguir. Com aquilo que eles iam fazer, com os sítios em que eles iam estar, quantas horas iriam trabalhar, se iriam ter férias, se não tinham. Não disse mais nada. Aquele desafio iria exigir daqueles homens fé, entrega e confiança em Jesus. E a resposta de Jesus à sua fé, à sua confiança e à sua entrega cedeu e superou as expectativas deles. E a nossa resposta ao desafio de Jesus hoje vai ser igual. Ou tem que ser igual. E quando nós respondermos com fé aos desafios que Deus nos põe hoje, quando nós respondemos com confiança aos desafios que Deus põe à nossa frente, então a sua resposta à nossa confiança e à nossa fé vai superar sempre as nossas expectativas. Sempre. Jesus desafiou aqueles homens e Jesus esperava uma resposta deles. E eles deram a única resposta possível. Eles pesaram tudo aquilo que eles tinham, tudo aquilo que eles conheciam, tudo aquilo que eles sabiam, num lado da balança, no outro lado, o desafio de Jesus. E eles seguiram Jesus. Eles acharam que deixar tudo para trás era um preço normal e um preço justo, um preço correto. Eles eram empresários, mas eles perceberam que a única empresa em que valia a pena eles investirem era esta empresa com Jesus. Vamos ver a segunda secção, os versículos 27 e 28, também do versículo 5, do capítulo 5. Diz assim: depois disto, depois da pesca milagrosa e de Jesus ter desafiado o Pedro, Tiago e João a segui-lo e eles terem deixado tudo e o seguirem, depois disto, Jesus, saiu e vendo um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu. Se nós ficamos emocionados ou já ficamos espantados com a prontidão da resposta de Pedro e de João e de Tiago, a verdade é que a prontidão da resposta de Levi é ainda mais extraordinária. Jesus só lhe disse uma palavra: segue-me. Foi tudo o que Levi precisava para decidir. E tudo o que ele fez foi deixar tudo para trás e seguiu. Quem era Levi? Levi era aquilo que era conhecido como um publicano. Era um recolhedor ou um coletor de impostos. Um cobrador de impostos. Se os pescadores já eram vistos na escala social como estando na parte mais baixa da escala social, os publicanos ou os cobradores de impostos não era no fundo da escala social, mas era depois do fundo da escala social. Isto porquê? Porque eles trabalhavam para recolher os impostos para Roma. Como sabemos, nesta altura a Judeia estava sob a alçada do Império Romano, fazia parte do Império Romano, e os romanos cobravam impostos a todos os povos do Império para poderem suportar todas as despesas, quer com o exército, quer com as novas conquistas, como também
com a expansão da sua arquitetura, da sua cultura, etc. E para construírem edifícios e para pagarem salários, eles tinham que cobrar impostos para construírem estradas, aquedutos, etc. E os cobradores de impostos, aqui na Judeia, eram desprezados por toda a sociedade por uma razão, porque eles eram vistos como traidores. Eles traíam o seu próprio povo, eles cobravam ao seu próprio povo para dar aos inimigos. E depois ainda faziam outra coisa, eram muitas vezes desonestos. Se o Império mandava cobrar 10, eles cobravam 20. O povo não tinha maneira de saber se o imposto era 10 ou 20, pagava aquilo que o cobrador dizia e depois o cobrador ficava com 10 para ele e entregava os outros 10 ao Império. E por isso eles enriqueciam. E eram vistos não só como desleais, desonestos, traidores, incorretos, tudo o que seja mau aplicava-se aqui à maneira como a sociedade olhava para estes publicanos. E Mateus, ou Levi, isto sim, estamos a falar de Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus, que nós temos na Bíblia, o primeiro pela ordem que nós encontramos no Novo Testamento. Levi, ou Mateus, era então, Levi o nome hebraico, Mateus o nome em grego, que ele era então um cobrador de impostos. E Jesus diz-lhe apenas isto: segue-me. Era normal encontrar ali, em Cafarnaum, cobradores de impostos, porque Cafarnaum era um posto alfandegário para os romanos. E muitas vezes os cobradores de impostos iam ali para entregar aos romanos aquilo que tinham colhido nos vários territórios onde trabalhavam, vamos dizer assim. E independentemente da motivação que tinha levado, independentemente da motivação que levou Levi a responder daquela maneira, a verdade é que Levi deixou tudo e seguiu. Tal como Pedro e Tiago e João não eram indigentes, não eram mendigos, eram pessoas que tinham uma vida orientada e estruturada e que quiseram deixar e perceberam que aquilo que Jesus estava a propor era mais valioso do que aquilo que eles tinham. Também aqui Levi percebeu que aquilo que Jesus lhe estava a propor era muito mais valioso e valia muito mais a pena do que aquilo que ele tinha. E ele tinha muito. Mesmo muito. Cobrar impostos era muito lucrativo e proporcionava aos cobradores de impostos vidas muito confortáveis. Inclusive, havia um outro grupo que eram os soldados, não eram soldados romanos, que eram soldados judeus, que acompanhavam o cobrador de impostos para forçar os povos a entregar e as pessoas a entregar aquilo que o cobrador queria recolher. Ele, inclusive, tinha um séquito militar, tinha guarda-costas, vamos chamar assim, para poder andar, tinha uma boa vida e ainda assim, perante aquilo que Jesus lhe disse, segue-me, ele deixou tudo para trás e seguiu. Jesus disse, segue-me, e ele levanta-se, deixa tudo e segue Jesus. E nós sabemos pela história, não só pelo que está relatado nos Evangelhos, mas também pelo que está relatado depois em Atos, no livro de Atos dos Apóstolos e mais tarde até nas várias epístolas, sabemos que Levi foi fiel a Cristo. E não só escreveu um dos relatos que nós temos do Evangelho, o Evangelho de Mateus, como dizíamos há pouco, mas ele também foi martirizado. Diz-nos a tradição que ele foi martirizado por amor a Cristo. Então, vamos resumir. Levi não era perfeito antes de Jesus o chamar. Mas isso não impediu Jesus de o chamar. E até de, mais tarde, o comissionar e de o pôr ao seu serviço. Nós não precisamos ser perfeitos para ser chamados por Jesus, para seguirmos a Jesus e para servirmos. Nós não precisamos de ter uma aura de perfeição. Nós só precisamos estar disponíveis para ser guiados,
e transformados por Ele. Jesus, quando chamou Mateus, sabia bem, quando chamou Levi, sabia bem quem era aquele homem. Aquele homem era do mais reles que poderia haver e ainda assim Jesus chamou-o. Chamou-o porque viu nele valor, chamou-o porque o amou, chamou-o porque o passado da pessoa, o passado de Mateus ou de Levi, não era impeditivo, ou não era isso que ia ditar a maneira como Jesus se iria relacionar com ele. Tal como não é isso que vai ditar, não é o nosso passado que vai ditar a maneira como Deus se relaciona connosco. Deus chamou pessoas trabalhadoras como Tiago, João e Pedro, chamou um cobrador de impostos como Levi, porque não é aquilo que a pessoa faz que vai ditar a maneira como Deus se relaciona com ela. O que vai ditar a maneira como Deus se relaciona com essa pessoa é o amor que Deus tem por essa pessoa. E Deus chamou Simão, chamou Tiago, chamou João, chamou Levi porque os amou, tal como nos ama a nós e nos está a chamar hoje, a mim e a ti. E assim chegamos à terceira secção do nosso texto. Lucas 5, agora a partir do versículo 29 até ao versículo 32. Diz assim: E Levi ofereceu-lhe um rico banquete em casa. E estavam com eles à mesa um grande número de publicanos e outras pessoas. Os fariseus e os seus escribas criticavam os discípulos de Jesus, perguntando: Por que é que comem e bebem com publicanos e pecadores? E Jesus respondeu-lhes: Não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. E eu não vim a chamar os justos ao arrependimento, mas sim os pecadores. Também palavras muito conhecidas, não é? Então, Levi, perante aquela frase de Jesus, ou melhor, aquela palavra de Jesus, segue-me, Levi levanta-se, segue Jesus e depois decide oferecer-lhe um banquete. E o texto diz-nos um rico banquete. Seria normal para um cobrador de impostos que viviam vidas luxuosas poder oferecer ricos banquetes. Diz-nos o texto também que ele estava lá acompanhado de um grande número de publicanos e outras pessoas. A expressão outras pessoas dá-nos, que nem sequer dizem quem são, nem sequer nos dizem o nome das pessoas, ou o que faziam, ou o que eram, dá-nos a ideia de que era gente ainda mais desprezada pela sociedade. Pessoas que eram consideradas como indignos pela sociedade e por aqueles que eram a nata da sociedade judaica. Quando Levi, ou Mateus, escreve o seu Evangelho, faz o seu relato do Evangelho, o Evangelho de Mateus, e no capítulo 9 fala sobre este acontecimento, sobre este evento do jantar, ou deste banquete que foi dado por ele a Jesus, ele refere-se também, em vez de dizer muitos publicanos e outras pessoas, ele diz muitos publicanos e pecadores. Também Mateus percebeu, tal como Pedro no barco, ele percebeu quem estava ali. E este termo que Mateus usa, o termo pecadores, era um termo usado pelos líderes religiosos para designar aqueles que viviam à margem da lei, ou aqueles que não cumpriam a lei. E é certo que eles usavam este termo, pecadores, não porque as Escrituras chamassem pecadores a essas pessoas, mas porque esses doutores da lei, que se auto-intitulavam ou auto-consideravam a nata da sociedade judaica, achavam que eram melhores que os outros. E então essa era uma maneira de eles se distinguirem dos outros. Eles, os bons, e os outros, os pecadores. Eles, os santos, e os outros, os maus. Eles, os cumpridores, e os outros, os incumpridores. E assim, através desta postura, eles mostravam o seu desprezo total por todos aqueles que não se enquadravam neste modelo, ou no seu modelo de espiritualidade e de fé e de religião e de religiosidade.
como era de esperar, depois de Jesus ter arrastado multidões e ter dito o que disse e ter feito o que já tinha feito, quando Jesus esteve neste banquete com Levi, era normal que isso chamasse a atenção dos fariseus e dos escribas. Os fariseus eram os doutores da lei e os escribas aqueles que copiavam a lei para os rolos que depois era utilizada para a leitura, quer nas sinagogas, quer no templo. E em vez de eles questionarem Jesus diretamente, eles foram ter com os discípulos. E diz-nos o texto que eles criticavam os discípulos. Era muito normal que, em vez de criticar, nesta altura da sociedade, que em vez de se criticar os mestres, porque poderiam não ter resposta para os mestres, ou os mestres terem uma justificação e uma argumentação com as quais eles não pudessem competir, então eles criticavam os discípulos. Era uma das maneiras de tentar desacreditar os mestres desses discípulos, era criticar os discípulos em vez de criticar o mestre. Como devotos seguidores da lei, estes fariseus e estes escribas evitavam a todo o custo o contacto com essas pessoas. E eles não conseguiam entender, com os tais pecadores, eles não conseguiam entender como é que Jesus, que se dizia um mestre espiritual, que se dizia enviado por Deus, podia estar simplesmente a comer e a beber e a conviver com pessoas que eram, na opinião deles, aos olhos de Deus, desprezíveis. A ênfase dada por esta elite espiritual, a ênfase era dada às aparências, às ações externas, visíveis. E isso implicava uma coisa simples, é que no interior deles havia um vazio. Eles estavam preocupados com o que se mostrava, com o que se fazia, com quem se conversava, com quem se falava, com quem se tocava, com quem se relacionava. Não estavam preocupados com o coração. E isso mostra que havia um vazio naqueles corações, um vazio espiritual. E Jesus respondeu-lhes. Jesus diz: os sãos não precisam de médico. É interessante ver que Lucas, sendo médico, compreendeu perfeitamente aquilo que Jesus queria dizer. Ele diz: os sãos não precisam de médico, mas são os doentes que precisam de médico. Ou seja, Jesus respondeu-lhes com a mesma lógica que eles utilizavam. Se eles achavam que eles estavam bem e que os outros é que estavam mal, se eles achavam que eles estavam saudáveis em termos espirituais e os outros é que estavam doentes em termos espirituais, então o que Jesus está a dizer é que aqueles que estavam doentes é que precisavam de ser curados. Aqueles que estavam errados é que precisavam de ser ensinados. E por isso era importante que se convivesse com eles, que se falasse com eles, que houvesse relacionamento com eles, que pudesse partilhar uma refeição com eles. O orgulho dos fariseus, o orgulho dos escribas, nunca lhes permitia, este orgulho cego espiritual, nunca lhes ia permitir que eles pudessem sequer falar com um publicano, muito menos almoçar ou jantar com ele. No entanto, o que Jesus está a dizer é que é precisamente com eles que nós temos que interagir. É com eles, não aqueles que nós consideramos pecadores, mas aqueles que Deus ama. É com eles que nós devemos estar. Jesus mostra-nos uma coisa simples. É que nós não somos chamados para ficar na igreja à espera que aqueles que nós chamamos perdidos, ou pecadores, ou lá de fora, venham até à igreja. Nós somos chamados a ir. Jesus investiu tempo, investiu o seu esforço, o seu tempo, a ir ter com essas pessoas. Ele não ficou à espera que as pessoas viessem ter com ele e perguntassem: então, o que é que tu dizes sobre isto? Houve quem o fizesse. Não é? Nós sabemos que houve quem o fizesse. E Jesus teve disponibilidade e teve sabedoria para responder a essas pessoas e teve tempo para estar com essas pessoas que o procuravam. Mas aqueles que não o procuravam, então aí ele procurou. E nós podemos ser levados erradamente a ficar sentados na nossa igreja, nos bancos da igreja, à espera que aqueles que não conhecem a mensagem do Evangelho tenham um dia a clarividência e a decisão de entrar pelas portas da igreja e fazer as perguntas que nós achamos que são importantes e que nós achamos que eles devem saber e que nós achamos que nós conseguimos responder. Mas a verdade é que não foi isso que Jesus fez. E não foi isso que Jesus nos mandou fazer. Deus deseja que nós partilhemos a mensagem do Evangelho com todos. Porquê? Porque o Evangelho é para todos.
Porque Jesus ama a todos. E porque Jesus ama de tal maneira a todos que deu o seu Filho. Deus ama de tal maneira a todos que deu o seu Filho unigénito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E é por isso, se nós dizemos que somos cristãos, nós não temos desculpa para fazer diferente daquele que nós dizemos que somos seguidores. Jesus um dia procurou-me, um dia procurou-te a ti. Nós não merecíamos, não tínhamos feito nada que justificasse ou que pudesse levar Jesus a querer vir ter connosco ou a fazer alguma coisa por nós, mas Ele procurou-nos porque Ele nos amou e amou-nos primeiro. E amou-nos de uma tal maneira que nós não conseguimos compreender. Da mesma maneira, Ele ama aqueles que nós achamos que não são merecedores desse amor. Da mesma maneira, Ele ama aqueles que ainda hoje não partilham connosco de uma série de práticas ou de uma série de valores. Mas Ele ama-os na mesma. E em vez de nós ficarmos sentados no banco da nossa igreja, à espera que eles venham até nós, esses que Jesus ama, nós somos desafiados a fazer como Jesus fez, a ir ter com eles. Deus deseja que nós partilhemos as boas novas do Evangelho com todos, os que estão dentro da igreja e os que estão fora da igreja. Então, resumindo aquilo que nós aprendemos com a chamada dos 3 pescadores, Simão, Tiago e João, a chamada de Levi e a resposta de Jesus à crítica dos escribas e dos fariseus por ele estar no banquete dado por Levi. Nós aprendemos várias coisas. Aqueles pescadores perceberam o que é que valia realmente a pena. Tudo o que eles já tinham e poderiam vir a ter não era comparável àquilo que eles poderiam ter ao lado de Jesus. Por isso eles deixaram tudo e seguiram-no. E a pergunta que nós temos que fazer é: e eu? Continuo agarrado a tudo aquilo que eu sei? A tudo aquilo que eu dou valor? A tudo aquilo que eu tenho no presente? À espera de que aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho, aquilo que eu faço hoje me dê frutos no futuro? Ou será que eu já fiz como aqueles homens e já percebi que aquilo não é nada comparado com o seguir Jesus? Já deixei tudo? Haverá ainda alguma coisa que eu esteja agarrado que me impeça de seguir Jesus? É interessante ver que Lucas usa uma palavra, tudo, para definir aquilo que aqueles homens deixaram e aquilo que Levi deixou. Tudo. Deixaram tudo. O que é que eu ainda não deixei que me impede de seguir verdadeiramente Jesus? E uma outra coisa tem a ver, que é importante nós vermos, é que o passado de Levi não o impediu de ser chamado por Jesus. O passado de uma pessoa não é o critério através do qual Jesus se relaciona com essa pessoa. E o passado de uma pessoa não o impede de ser chamado, não o impede de ser convertido, não o impede de ser um servo. O meu passado, se Jesus me amasse pelo meu passado, não sei se Ele me amava. Se Jesus te amasse pelo teu passado, será que Ele te amava? Ele amou-nos independentemente do nosso passado e amou-nos primeiro. E em Mateus, precisamente em Mateus 28, nós lemos que Jesus diz aquelas palavras que são conhecidas como a grande comissão. Ele diz: ide por todo o mundo. Ele não diz: sentai-vos em todo o mundo, ou esperai em todo o mundo, ou fiquem em todo o mundo. Ele diz: ide. Implica ação, implica ir mesmo. Por todo o mundo. Fazer o quê? Pregai o Evangelho. A quem? A toda a criatura. Independentemente do passado, independentemente daquilo que já fizeram ou daquilo que estejam a fazer. A nossa missão não é avaliar se eles são merecedores ou não do amor de Deus. Isso é Deus que tem que fazer. A nossa missão é ir e pregar o Evangelho a toda a criatura.
E ser testemunhas, lemos em Atos 1. Ser testemunhas onde? Primeiro em Jerusalém, a cidade em que eles estavam, portanto, na nossa cidade. Depois em toda a Judeia, a região em que nós estamos. Em toda a Samaria, o país em que nós estamos. E até aos confins da terra. Nós somos chamados a ser testemunhas desse amor. A ser testemunhas da mensagem de Jesus. Nós não somos chamados a ser avaliadores de caráter ou avaliadores de mérito das pessoas. Os fariseus olhavam para os publicanos que estavam naquele banquete e achavam que eles não tinham mérito para estar com o enviado de Deus. Nós não somos chamados a ser avaliadores de mérito. Nós somos chamados a ser testemunhas. Se em vez de ser testemunhas passarmos a ser avaliadores, nós não estamos a cumprir o nosso papel. E mesmo que não sejamos avaliadores, se não formos testemunhas, nós não estamos a cumprir o nosso papel. Spurgeon, pastor do Tabernáculo Batista em Londres, disse uma vez que todo cristão ou é missionário ou é um mentiroso. Todo cristão ou é uma testemunha do amor de Deus por toda a Jerusalém, toda a Judeia, toda a Samaria, até os confins da terra, ou é uma fraude. Se eu digo que sou cristão, se tu dizes que és cristão, temos que ser testemunhas. Que Deus nos dê a sabedoria para olhar para a nossa vida, responder a estas perguntas todas, o que é que eu tenho que deixar para trás? Será que eu estou a ser avaliador? Será que eu estou a ser testemunha? Deus nos ajuda a responder a estas perguntas todas, nos dê a sabedoria para isso e nos abençoe ricamente. Se Deus quiser, na próxima semana voltaremos a ver-nos para abrirmos mais uma vez o Evangelho de Lucas e para podermos estudar a Palavra de Deus. Amém.